boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 5 de junho, ao vivo aqui pela TV Urbana, TVU, canal 55, no Sistema Net é canal 11 e também pela internet tvuplay.tv.br ou no Facebook, nas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. Você faz o programa junto conosco nesta segunda-feira e também todos os dias através do nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Diogo Rossi e Antônio Bavaresco compondo a bancada de hoje aqui para a gente debater a rodada desse final de semana, também os sorteio agora, o enfrentamento direto, né, da Copa do Brasil. Mas antes, o Diogo, me diga aí o seguinte, o pessoal participa pelo WhatsApp ou dá para participar pelo Facebook? Facebook também? Tá legal? Pode participar, tudo à disposição. Facebook, WhatsApp que é o 999817700. Muito bem. E aí, senhores, satisfeitos aí com o final de semana? Começou no sábado... O sábado foi legal, né? Tava sol. Sábado legal pra quem, velho? O torcedor colorado? Tu tá falando de futebol. Ele perguntou como é que foi o fim de semana, né? A pergunta dele foi satisfatória. Tem o plenamente satisfatório, irregular, insatisfatório. Né? Tem uma escala. Como é que foi o sábado? Legal, como é que foi o futebol internacional no sábado? A decisão da Champions. Mas depois que eu fui assistir. Eu fui daqueles pessoas, que nem diz o Rica Perrone, que vê futebol vê futebol no cinema é o novo papai, esse aqui é o fulano, né? Como é que é? É o Rica Perrone que diz, em outras palavras, diz que ver futebol e cinema é coisa de viado. Mas eu fui ver Eu não me garanto, eu se garanto, tá? Eu se garanto. Mas eu fui com o meu cunhado, me convidou e eu fui assistir lá na sala. O cunhado também se garante, não? Eu acho que sim, né? Eu respondo por mim, né? Eu tô no fogo pelo cunhado. Grande abraço pro Sérgio, meu cunhado aí. Eu não tenho esse preconceito, mas com tanta opção de bar, o cara ir no cinema com o cunhado. Cara, mas aqui, ó, velho. E tava lotado. Não foram de mãozinha, né? Pelo menos isso, né? Tava lotado e foi... É uma experiência diferente. Eu nunca tinha assistido futebol no cinema, achei legal. Isso me lembra lá, eu era muito moleque ainda, mas teve um troço sensacional. A Copa de 66 na Inglaterra não teve transmissão ao vivo. Só a de 70 que começaram as transmissões ao vivo. E aí vinha os filmes da Copa de 66, né? Tipo Canal 100? Tipo Canal 100 e tal. E aí eu fui assistir um filme, depois da Copa, da Copa de 66. Aí já era o filme de toda a Copa do Mundo. Aí faltava acho que uns 15 minutos para terminar a sessão. Um cara começou a sair e grita um outro lá, já vai, ô secador! Muito bom. Isso me marcou. Mas o gol da Juventus foi gol de Canal 100, né? Vendo no cinema, aí eu lembrei muito, eu até comentei isso. Achei, era um gol de Canal 100. A bola sem cair no chão e o cara... Foi golaço. Enquanto veio em câmera lenta, eu me lembrei muito daquele período do Canal 100. O Canal 100 era estranho, né? Porque a gente ia no cinema... Mas era sensacional, né? Tu ia no cinema e o Internacional e o Grêmio nunca ganhava, né? Quando tinha Inter e Grêmio, que eram poucos os jogos que teve do Inter e Grêmio. Que era sempre no Maracanã. Era o Flamengo contra alguém. Era o Flamengo contra alguém. Sempre. É muito difícil ter um Flamengo, Fluminense. Mas eu vi agora alguém no Facebook, ô Nelson, tava fazendo... relembrando o Canal 100, sempre compartilhava e tal. E vários jogos eu vi ali nesse perfil do Facebook, empates e até vitórias do Inter. Do Grêmio acho que vi uma ou duas, mas do Inter algumas vitórias o Inter da década de 70. Da década de 70. O Canal 100 que era do Niemeyer, né? Carlos Niemeyer, exatamente. Espetacular. Isso. Mas fez aquele golaço lá, mas tomou 4, né? 4 ameixas que... Eu acho que não é só os nossos treinadores que erram, né? Os deles também erram. O Maximiliano Alegre demorou para perceber, quando estava 1-1, que ele já tinha perdido, digamos, na teoria já tinha perdido o jogo. Estava 1-1, mas ele já ia perder. E ele não fez nada, ele continuou com o mesmo esquema, tentando controlar o Cristiano Ronaldo com 3 zagueiros, aí tomou 1, tomou 2, quando botou o Quadrado,
Quadrado entrou com a pilha. Mas a grande mudança foi feita pelo Zidane, né? Aquela mudança de O time posicionamento do Isco. é muito superior. É muito superior, né? Foi que Sei ele- disso, Bagé. Foi o que ele fez Gente, nessa muito fase superior. decisiva, né? Ele perdeu o Bale no jogo contra o Napoli, aí colocou o Isco e dali em diante o Real Madrid se transformou. E detalhe, né? O Cristiano Ronaldo fez aí 15 gols em 5 jogos. Mas tem um jogador que fez a diferença, que foi o Carvajal. Carvajal. Ele Jogou fez muito, toda a lateral diferença. dele. Ninguém dava nada por ele. O cara se preocupa daqui a pouco com o Marcelo, com Passe o que ele Modric, deu. com outros jogadores. Ele acabou com o jogo. Ele E os entrou três, num os lugar três que ninguém volantes, esperava. né, Bagé? Ah, 3 volantes é ruim, né? Bom, depende dos volantes. Depende de qual. Tu dos tem caras. O Casemiro, crescimento do Toni Kroos e Casemiro, Modric. o crescimento do Casemiro é algo fantástico. Que bom que ele é brasileiro, né? Porque o que ele evoluiu ultimamente. mas O Casemiro há bem pouco tempo. É que agora ninguém fala. Não faz muito tempo aí, chamava ele de cabeça de bagre aqui na época de São Paulo. O Casemiro É que ele é um deu- jogador discreto, ele não é um jogador que chama atenção, né? Assim, porque ele faz as coisas com simplicidade. Estava tão emocionado o Casemiro depois do título que ele deu uma entrevista que eu não sabia, chamou muita atenção, pelo menos para mim. Ele era fã de uma bebida quando era jovem, aquelas bebidas de criança. E ele não podia comprar. E com o primeiro Era bebida. Yakult. Yakult. Posso falar? Agora eu vou ter que entregar a nota para eles lá. Não tem problema. Ele era fã e não podia comprar quando era jovem. E aí o primeiro salário que ele recebeu do São Paulo, ele comprou 80 e bebeu todos em uma tarde. É um churril, né? Que beleza. Só pode dar um churril no cara. E aí ele contou a história. Pô, agora eu tô aqui, bicampeão da Champions, e todo mundo falava mal de mim, que nem o Bagé destacou. Mas isso é legal, ele E ele lembrar disso. relembrou. Que esses caras estão no outro patamar hoje, né? Agora você está falando do meio campo. Hoje ele pode comprar a fábrica se ele quiser. Aí você tem um jogador como o Casemiro, que sustenta tudo ali atrás. Faz toda a proteção da defesa. É o pai de família. Aí você tem o alemão... Modric. Toni Modric, Kroos. Toni Kroos. Joga E tem muito, aquele joga muito. E tem aquele motor no time que eu nunca vi. É impressionante, o Modric não para em campo. E a seleção da Sérvia tem uma geração incrível, né? Porque tem Modric e tem ainda o Rakitic. E eles jogam diferente na E ainda seleção tá do no que grupo. eles jogam. Porque os dois jogam Com quase na Barcelona mesma e Real posição, Madrid. né? E ainda está no banco o terceiro volante dessa equipe da Croácia, que é o Kovacic, no banco do Real Madrid. Não, é um baita. Tem o apendicite também, mas ele está acamado, está A gente doente. estava falando do Isco, a mudança que fez o Zidane só de posicionamento, né? Botou o Isco no segundo tempo num vazio que tinha ali, porque o Dani Alves estava jogando, não era lateral, no esquema de 3 zagueiros, Sim. ele Era ficava o ala. projetado. Ele largou entre o stopper da direita, né, e o volante do... Meu filho tem um buraquinho ali, tu fica aqui que Sabe tu vai qual é a ganhar o principal jogo. valência apontar em futebol? Inteligência. Verdade. Exatamente. E isso o Zidane sempre teve. Exatamente. Tá muita gente falando nesse esquema Tinha tático. jogando- Não adianta, pode botar quem pôr. O cara precisa ser inteligente. É. E nós temos uma nova safra de treinadores que não tem a inteligência no nível desses caras aí. O Guardiola se destacou porque ele é inteligente. O Zidane, o cara que não é inteligente não vai à frente. O Zidane tem Não adianta estudar, ele né? tem uma Mas- maneira de jogar, mas quem é que conseguiu tirar do Casemiro tudo isso? Não foi o Tite, não foi ninguém, foi o Zidane. Ele conseguiu enxergar que ele podia ter naquele cara, tanto que o Real Madrid foi lá e recomprou, depois de ter vendido para o Porto já o Casemiro. Isso. Um cara que era tido como cabeça de braga pela maioria dos treinadores. E o Zidane fez uma coisa que na Espanha virou capa de jornal por muito tempo, né? Porque o Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, obrigava o Rafa Benítez a colocar o Bale como titular pelo preço que ele pagou, 100 milhões de euros. E o Zidane disse para ele, olha, com o que o Isco está jogando vai ser difícil. Aí o presidente disse, se você ganhar a Champions, eu garanto que você permanece com essa decisão. E ele, não, de novo. Pois é. Esse dilema, mal comparando, não estou comparando os jogadores, estou comparando o dilema agora. Tá? O Grêmio vai viver daqui um pouquinho. Quando o Miller Bolanhos estiver. E se ficarem todos à disposição. O Renato tem que ser inteligente. Tira ou não tira o Pedro Rocha? Porque hoje todo mundo. E eu não concordo. Os caras queriam matar o Pedro Rocha ontem na arena. Mas se ele conseguir fazer com que os outros jogadores desempenhem a função tática do Pedro Rocha, sem dúvida nenhuma, tira o Pedro Mas Rocha. é um dilema. Mas aí parecido, vai concorda? da inteligência do Renato. Mas é um Tecnicamente, problema o bom. Bale é melhor do Só que um o pouquinho. Isco. Na Né? Bavarês é um problema muito bom. Vai da eu não inteligência tô do problema muito Renato. bom. Tá, mas olha que ontem o Pedro Rocha, aliás, ontem, para quem gosta de jogo tático disputado, o jogo de ontem, Alto nível. para mim, foi um dos melhores que eu vi ultimamente, entre Grêmio e Vasco da Gama.
O técnico do Vasco da Gama preencheu o meio-campo de uma maneira que o Grêmio não conseguia. Não, e marcou uma meia pressão. Com Falou uma grande bobagem, né? Tá, tudo bem, perguntaram para ele, mas tem outra maneira de responder. Ele não tem nada que dizer que se o Renato não estudar, o Renato não vai ter vida longa. Cuida da vida dele. Isso foi antes do jogo. Cuida da vida dele. Mas falou, né? Cuida da vida dele, vai jogar contra o Vasco. Eu não tenho nada que... se o Rogério Amaral não mudar a maneira... Não tem nada que ver com a vida do Rogério Amaral. Se eu tiver que falar alguma coisa enquanto amigo, eu falo fora do ar pra ele. Agora, esse tipo de coisa que os caras têm, sabe? Evita esse tipo de coisa. O Renato tá fazendo esse time andar. Já encheu o saco perguntar pro Renato na coletiva. Eu sou meio que um ombudsman da imprensa. Porque, ao contrário, eu não sou corporativista, cara. Eu acho que o cara tá errado. Mas eu concordo contigo. A imprensa tá precisando estudar. Porque tá enchendo o saco chegar pro Renato. Renato, fulano disse que você não estuda. Há quanto tempo você já encheu o saco? Nós precisamos estudar e fazer melhores perguntas para os treinadores. Não tem pergunta tática pro cara. Será que nós, quanto imprensa, não temos que ser mais inteligentes nas nossas perguntas? Não tem pergunta, mas eu acabei de dizer. Precisa estudar para ser inteligente. Ontem fizeram uma pergunta tática em cima disso que o Rogério falou. Ontem fizeram uma pergunta, que eu me lembre, tá? Desculpe se houve outra, eu não lembro. Depois as outras foram projeção, tal jogador. Mas uma pergunta foi sobre, olha, ele marcou teus volantes e tal. Ele disse, não, eu sabia que isso ia acontecer. E eu orientei meus zagueiros a sair com os zagueiros. E o Grêmio tem zagueiro para fazer isso. E fez. Teve 2 erros. O Grêmio várias vezes saiu até bem com os zagueiros. Com o Kahneman e com o Jeromel. 2 vezes errou, porque, na minha opinião, aí uma opinião minha de quem estava, eu estava lá na arena vendo o jogo. Saiu junto o lateral esquerdo e o volante não ficou tanto quanto tinha que ficar. Quando deu o contragolpe, num lance do Manga Escobar, quase saiu gol, porque... Esse lance aí, só, Bafares, foi falta do Paulão no Jeromel. Foi, o juiz deu falta. Já estava parado esse lance. Vamos ver se tem, eu não sei se tem esse lance que eu estou me referindo, que foi um avanço do Kahneman, que ele dá uma bola no Cortez. Essa aí era uma bola difícil para o Pedro Rocha. Aliás, mas se ele dá com mas ele é muito bom primeira, nisso. Se ele tenta ajeitar de cabeça para o... Mas o goleiro foi muito feliz, Rogério. Saiu muito bem. Que partida do Roger, hein? Do Michel, desculpa. E aí o pênalti. Michel jogou demais. E aí o pênalti. Que é um pênalti claro, né? É um pênalti imbecil, né? Vamos combinar. Pênalti imbecil. E o jogador admitiu que fez o pênalti. Não, ele tentou explicar. Eu pensei que ele ia pela frente, aí ele veio por trás. O jogador é o Wellington ex-Inter, né? Mas ele foi honesto. Eu acho isso bacana. Colegas experientes da imprensa do Rio de Janeiro disseram depois do jogo que não foi pênalti, sendo que o jogador admitiu que fez, e que o outro lance foi pênalti. Aí não dá, não. É uma calhocada. Mas aí é jogar com a torcida. A gente sabe como é que é. Os caras que realmente... Esse lance do Paulão valeu, mas o Jeromel chegou junto com ele prensando. Muito bem marcado, né? Muito bem marcado. Fazendo a pressão nas costas do Paulão, por isso que ele não teve a liberdade para cabecear. O Jeromel, aliás, jogou muita bola também, né? Muito. Aí vocês veem os o Kahneman tirou uma jogada. Jeromel, apareceu aquela ali. Jeromel é o melhor zagueiro do Brasil. Não, no contra-ataque. Aquele que ele tira de cabeça. Aquele tira de cabeça. O Kahneman tirou. É o melhor zagueiro do Brasil disparado. Eu também acho. Pra mim, o que era melhor, que agora foi pra Fiorentino, o Vitor Hugo do Palmeiras. Tanto que o Minas já começou a falhar, né? Claro. Porque quem dançava com ele era o outro, né? Edu Dracena, meu Deus do céu. O Vasco teve oportunidades. O Vasco marcou atrás, mas não abdicou. Mas assim, o Rogério, impressão de que... Aí o Pedro Rocha foi o Pedro Rocha, né? Aí o Arthur estava cansado. A gente percebia... Ele teve um pouco antes um lance muito parecido com esse. Sim. Que ele tentou antes. Olha aí, esse é o gol aí. Esse gol foi fantástico. Gol, linha de passe. O lance desse gol é um dos mais bonitos até agora. Exatamente. O passe do Gata, quando ele percebe que não vai conseguir fazer tranquilidade, o gol, né? Mas eu quero destacar, fora a qualidade individual do Gastão Fernandes, aí, quando você tem um time bem treinado, você vê o time bem treinado, aquela jogada, normalmente, quem é que faz com o time titular? Aquela jogada que fez o Léo Moura ali. O Edilson. Não, tira o Edilson. Tá. Normalmente o Ramiro entra naquela posição. Sim. Tá? Então o Renato já tinha feito as alterações e ontem o Renato foi preciso nas alterações. Preciso. Aquela entrada do Maicon no lugar do Barros foi perfeita. Tá? Normalmente é o Ramiro que faz essa jogada. Então ali ele já tinha feito as alterações e estava o Léo Moura jogando naquela posição. Ou seja, não importa o jogador. O Grêmio tem uma esquematização. Isso é padrão de jogo. Claro. Isso é o que o Renato consegue. O Renato perdeu o Miller, ele perdeu o Michael, ele perdeu o Douglas, ele perdeu o Wallace. Ele remontou um time. E mais o Edilson e o Marcelo Oliveira, né? O Michel está crescendo absurdamente.
Num momento que daqui a pouco ele vai ter que optar se ele deixa o Michel ou se ele deixa o Arthur. Mas os dois cresceram. Então, esse é mérito do Renato. Né? Cara, eu não sei por que é tão difícil, às vezes, assumir algumas coisas. Não tem problema nenhum. Ele é hoje um treinador que conseguiu dar um padrão de jogo. Ele tá com o Grêmio. Ontem eu até gravei um vídeo para as redes lá. Se badalou, nós mesmos badalamos no início, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Quem está jogando é o Grêmio. Não é proibido, não sei se o Grêmio vai ser campeão, se o Grêmio vai classificar para a Libertadores, mas o Grêmio hoje, momento, quem sabe semana que vem mude. Mas hoje o Grêmio joga um futebol de autoridade. E assiste o jogo, né, Rogério? O Bagé. É consistente. Tu assiste o jogo do Flamengo e Botafogo, por exemplo, tu vê que tem muito mais jogada fortuita do que jogada treinada. Sim. Sim. Eu assisti ontem. O Botafogo até treinadinho. O Grêmio não faz força para jogar. Agora, nada é fortuito no Grêmio, é tudo treinado. Vamos combinar que no jogo de ontem, o adversário que foi o Vasco da Gama, muito bom. Muito bem estruturado, se o Grêmio não tivesse muito bem treinado, não ia ter essa vitória. Não ia jogar a noite inteira, não ia fazer gol. Não ia ter essa vitória. Eu acho que sem colocar água no chope do torcedor do Grêmio, o maior problema é o fato de que as competições mais importantes não são semana que vem, né? O Atlético Paranaense, adversário do Grêmio agora na Copa do Brasil, sorteio essa manhã, é daqui a 3 semanas. O adversário das oitavas da Copa Libertadores, daqui a um mês. Mas pode ser bom, paradoxalmente, tá? Eu vou ser paradoxal nisso, porque eu acho assim, o Grêmio precisa de uma sequência sem botar time... Uma coisa é rodar o elenco, que eu concordo. Troca um, troca dois, a gente já falou sobre isso aqui. Outra coisa é ficar botando time reserva. O fato de não ter competição paralela no momento vai fazer o time jogar. Dá uma vai tirar o Ramiro, vai botar, que nem disse o Rogério, bota o Léo Moura ali, ou bota não sei quem, mas tu vai dar sequência pro Falar time em tirar jogando. O Ramiro, a janela pode ser prejudicial pro Grêmio na questão do Ramiro. Né? Só uma notícia triste de agora. Um jogador marfinense que estava atuando num clube da China faleceu aos 30 anos. Ele teve um mal súbito durante um treino da equipe. Hoje, segunda-feira. A Costa do Marfim tem... Tioté, o nome dele. Tem vários jogadores craques. Né? Sheik Tioté, natural da Costa do Marfim, meio campista. Jogou durante 7 anos na Inglaterra, no Newcastle, está jogando na China e faleceu hoje, 30 anos. Teve um colapso. Infelizmente, isso acontece ainda no futebol com toda a evolução, né, da medicina esportiva, é lamentável. Mas, como o Bavaresco disse antes sobre os jogadores não querendo comparar nomes, a gente começa a falar do Zidane, da inteligência que fez nas modificações de posicionamento e tudo, e é difícil a gente elogiar, de repente, um treinador nosso como o Renato. Por quê? Que está mostrando que tem potencial, que tem capacidade. Né? Quer dizer, não estou comparando nomes aí, mas estou comparando justamente a atuação do técnico em cima do time. Quer dizer, ontem o Barrios, por exemplo, não era um jogo para o Barrios, né? O Barrios é um goleador de posicionamento, mas ele não é um jogador de dar porrada de ir em cima do zagueiro e tal. Então o jogo não estava legal para ele. E ele não estava legal depois no segundo tempo. E ele cansou também, se percebia. Mas ele tem que estar em campo, né? Porque com base em campo, tu segura já o ímpeto da zaga. E, aliás, o Grêmio vai ter que começar a estudar o Barrios, né? Porque o Barrios ele tem contrato até o final do ano com a possibilidade de prorrogação já por mais 2 anos. Mas é um jogador que se valoriza muito. Mas posso te dizer uma coisa, eu concordo contigo. Claro, ele é profissional, ele vai querer ganhar mais, né? Mas se esse momento dele perdurar, ou ele sai para o exterior de novo, ou ele vai querer ficar no Grêmio. Não, ele se encontrou no Ninguém Grêmio, vai sair, tu tá bem num lugar e vai querer ir para o outro. E ele disse ontem, a melhor decisão que eu tomei na minha carreira, entre todas que eu já tomei, foi jogar no Grêmio. Mas ele tá vendo o Damião colombiano lá, o Borja, que foi comprado por 30 milhões de reais, não consegue jogar. Damião colombiano? Né? Ele saiu do Palmeiras porque foi contratado o Borja. O Borja não consegue jogar. E ontem o gol que ele fez, foi um gol de pênalti. Ele, tirando os jogos decisão por pênalti, eu acho que ele... Eu não me lembro se ele tinha feito gol de pênalti já no Grêmio. Não me lembro também, acho que não. Normalmente é o Lua que Mas eu gosto do fazedor de gols cobrando pênalti. Mas era um momento importante do jogo. Se ele erra o pênalti, poderia ter um impacto psicológico. Claro, porque o jogo também estava complicado ali, não era? Então foi importante o gol dele, mesmo sendo de pênalti. Foi um gol importante. E o Luan nem titubeou em deixar a bola para ele, né? Ele pegou a bola e o Luan nem foi para tentar pegar. De experiência. Agora, é difícil o fazedor de gols, o centroavante ou o goleador, como queiram, ser bom cobrador de pênalti.
O Fred é um bom O Barcos Não, é, o Henrique, esse é craque, de pênalti, tô falando de pênalti. mas esse Bate muito bem. É que eu falo grande centroavante, eu não boto ele ainda como grande centroavante. Não, também não. Mas o Fred, por exemplo, é um grande centroavante que sabe bater pênalti. Sim, é verdade. O Barcos Fred- era um jogador que sabia bater O pênalti. Fred, que ontem fez Fernandão um batia pênalti bem. pênalti tão infantil E foi quanto muito esse pênalti, do muito Henrique pênalti. Martins aí, né? Ele E o empurrou. Palmeiras Wellington. não aproveitou. O Wellington. E dava pra ver que o juiz estava olhando pra ele, porque eu acho que eles já estavam se provocando, ele e o. Era o Edu Dracena, né, que estava na Edu jogada. Dracena que tava na jogada. O juiz estava cuidando dele. Quando ele empurrou, o juiz não teve nenhuma dúvida. Olha aqui, Ontem o Sandro Meirahit foi bem, né? Foi. Para nós, gaúchos. A imprensa do Rio tá dando uma lenha nele. O pênalti que ele não dá para o Vasco, Não foi. pra mim, o maior Não acerto Mas é dele que no pega jogo. Geralmente tira, os gols do Fantástico, o cara diz assim, Nenê, não faz isso, Nenê. Não, mas inclusive foi chacota, inclusive no vestiário do Vasco, a turma, um baita de um ator. O Maurício Bernardo dos Santos diz: boa tarde, galera. Dali Grêmio, está conosco aqui no Facebook. O Marcos Vinícius Alves de Medeiros, gremistão. O Marcos Vinícius tem que vir aqui no programa para contar a história do filho dele, né? Da relação com o clube de futebol, no caso com o Grêmio, na melhora, né, do filho dele. Marcos Vinícius, um grande abraço. Diogo Rossi, o que nós temos aí de Grêmio? Aliás, hoje de manhã já estavam mandando um WhatsApp aí. Pois é, o Moraes mandou aqui, ó. O Sandro Moraes mandou aqui, ó. Não sei se vai ser esse ano que os arrogantes e superiores em tudo vão voltar à elite do futebol brasileiro. Um forte abraço, meu Grêmio vai sair campeão. Um ótimo programa e parabéns para vocês. Manda um abraço aqui. O Sandro Moraes participando com a gente. Os arrogantes do futebol Deve ser internacional. o pessoal tá bravo com o Inter aqui Agora no nosso tem WhatsApp. Não, imagina, por que será? O Diogo Rossi fez um treino do Inter durante a semana, quando chegou o Guto, e disse assim, o Guto treinou hoje com o Potker na esquerda e o Nico na frente. Aí eu digo, o Guto malandro, né? Tá dando migué nos caras que ele não vai ter tempo de treinar. Quando a bola rolou e eu vi o Potker na esquerda, Vamos que falar doideira disso. isso, cara. Vamos falar sobre o Internacional Só em faltou seguidinha. escalar o Danilo Fernandes de centroavante. Vamos falar em seguidinha do Internacional, eu já acho que é meio drama do Internacional aí, em todo caso. Né? Logo depois da mensagem do Zafari, hoje, começando a semana, é bem apropriada essa mensagem do Zafari. Muito bem. Aí o Zafari, começo da semana, em casa, né, você fazer uma janta, é tudo de bom, certo, seu Diogo Rossi? Com certeza. O senhor que é especialista nisso? Tem que passar no Zafari hoje. Hoje é o dia especial para passar no Zafari. Não fala em janta que o Diogo está nos devendo uma janta. Não, mas Eu, a minha diversão do final de semana é ir no Zafari. Mas essa janta aí que o Diogo faz é do comercial do Zafari. Bom, tá Você bom. não Pra entende, não esposa, entende. em Obrigado, casa, obrigado. Tal. É isso aí. Eu vou fazer isso hoje. Tá? Aí. Não, mas não vai, não. Mas, por favor, passa no Zafari e compra para fazer. Não vai lá naquele setor que já tem tudo pronto. Né? Não, aí é Miguel, Ontem né? já comprei Aí é Miguel. uma picanha, já está tudo esquematizado. Meu tio ia pra pescaria e trazia peixe carimbado e dizia pra minha tia que não, isso aí é exclusivo, peço pra eles carimbarem, então homenagem. Ela não enxergava, deixava. Tá o teu nome aqui. Aí um dia eu coloquei, porque tinha ali, tinha não sei o que, inspecionado. Sim. E aí o nome dela começava com I. Eu disse, não é o nome da senhora, não. Pô, tirou a ilusão dela. O Cassiano X-Aninha, deve ser os dois, né? Deve ser, nós estamos falando de marido e casal, mulher, né? Cassiano e Aninha. Boa tarde. Pergunta para o Alex Bagé o que para o Grêmio ser campeão esse ano 2017? Qual é a chance que o Grêmio tem para ser campeão? Eu acho que chances totais, né? O Grêmio está jogando mais do que a maioria dos times. É que não dá para se empolgar, o Renato até usou isso aí na coletiva.
essa história aí de melhor futebol praticado no Brasil tem que dar uma segurada. Isso é legal para nós, da imprensa, para a torcida. O Grêmio não pode achar que está em cima. Porque esses caras que estão lá embaixo esse ano, eles vão crescer. O Atlético Mineiro ano passado, também nessa época do ano, estava lá embaixo em tabela. No rebaixamento. Os 3 mineiros estavam. Não vamos esquecer o contrário, né? E o Internacional estava lá em cima. Falei longamente com o Argel sobre isso hoje. O Argel disse 2 frases. Primeiro, se eu tivesse ficado... 3 que chamaram a atenção. Se eu tivesse ficado no Inter, o Inter não teria caído. Segundo, o Vitória só não caiu porque eu estava lá. Terceiro, eu pedi o Ábila, me deram o Ariel. E não, teve mais uma que ele falou que foi maravilhosa. Não teriam caído nenhum daqueles 3 times se tivesse 3 Argéis. Também essa foi muito boa. Que ele passou pelo Figueirense também. Mas ele disse na entrevista que quando sai do Figueirense para o Internacional, diz para o presidente, estou indo embora para o Inter e o senhor vai para a Série B. Imagina o técnico com 40 dias de trabalho. Mas ele não voltou depois para o Figueirense? Voltou. Ele voltou para cumprir a profecia. Não, mas aí ele disse que ia embora porque o time já estava... Ele explicou uma coisa. Quando ele recebeu a proposta do doutor, entendedor de futebol, o doutor Carlos Pellegrini, que era diretor executivo de futebol do Inter, e que quer ser agora... ele era vice-presidente, ele quer ser diretor executivo agora. Bom, quando o doutor Carlos Pellegrini foi até São José, ali na região de Florianópolis, para almoçar durante 3 horas e contratar o Argel falou para o presidente da época do Figueirense: presidente, recebi uma proposta, é o clube que me lançou e eu queria conversar com o senhor porque tem uma multa, o Inter não tem como pagar essa multa e eu quero ir, presidente. É a chance que eu pedi para Deus. O presidente falou: tu é meu amigo, cara, eu não vou travar tu não. Foi lá e liberou da multa. Quando ele sai do Internacional e já está capenga lá o Figueirense, o presidente ligou para ele: Argel, eu preciso de ti aqui. Ele não teria como dizer não. Aí nós vamos entrar na questão do homem. Eu concordo. Né? Que às vezes não vem à tona na questão do futebol. Mas ele não tinha como dizer não pro cara, né? O cara liberou ele até da multa, né? Acho que... Mas vamos para... só essa questão, o Renato ainda disse isso ontem na coletiva, né? Que o Grêmio pratica o melhor futebol... Mas que ele sabe também que não dá para transformar isso numa euforia, né? Mas é bom parar agora, né? É bom parar de estar... Eu tenho uma tese, não sei se vocês concordam, mas na Libertadores não tem um time bicho-papão esse ano. Não. Não tem. Tem camisa. Tem uma. Tem camisa. Não, mas tem uma forte que é o River. O River é o mais difícil. O São Lourenço é forte. Entendeu? Eu acho o River mais difícil. São Lourenço é desmontado. Aquele São Lourenço que nós vimos jogar não, eu digo a camisa. A camisa é forte do River. Não, mas é a mais forte. Mas o São Lourenço se recuperou bem nessa Libertadores. Isso que eu tô dizendo. Isso pode pesar bastante. Eu acho camisa, tô falando camisa, não tô falando time. Eu concordo com o Bagé. Por isso que no dia que eu tava conversando com o Edilson lá, eu perguntei: Edilson, lamentou, o Flamengo, grande time, caiu. Negativo, Bagé. Melhor que eles têm caído agora. Posso dizer, agora vocês podem me achar maluco, mas tem um time que vai incomodar pelo treinador, o Botafogo. Time chato. O Jair Ventura monta muito bem. Mas aí ele tem que estar com os 11. Tem que estar com os 11. Mas ele não tiver... Mas o time é chato. Ele tem 12 jogadores. Ele tem os 11 mais um. Ele tem isso aí. Não, e o mais um que ele tem é aquele que era reserva no Grêmio, o Guilherme, que joga todos os jogos. E erra tudo que é... Não, mas é o 12º. Não, mas não tem grupo. O Camilo tem o Martinucci, como é o nome do rapaz aquele que o... Montijo, que não consegue... Sim, não consegue jogar. Sim, mas trouxe um Montijo já para jogar futebol de areia. E o Roger ontem, foi ontem o jogo, né? Foi ontem. 0-0. Perdeu um gol. E o Palmeiras perdeu um pênalti, né? Isso. Com ele Bigode. Mas me diga o seguinte: na entrevista coletiva, o Guto Ferreira explicou por que ele botou o Potker na esquerda? Sim, foi uma explicação maravilhosa. Foi a primeira pergunta para ele. Ele disse o seguinte: não, o William Potker ele rende sim jogando aberto, mas do jeito que ele jogou no segundo tempo. Sim, nós sabemos disso. Tá, mas por que você botou ele no primeiro assim? Eu tentei uma novidade. Poxa, o cara é contratado para tirar a estaca, vamos botar, do dedão do pé. Não dizer o que eu estou pensando. Tem que tirar a estaca do dedão do pé lá do presidente do Internacional. Aí ele vai inventar, poxa, ele não está no Bahia, ele está no Internacional. Olha, na boa, a mim, que fazia todo aquele discurso, eu tirei todo de lado. Porque eu não esperava isso do Guto Ferreira. O cartão de visita foi não esperava. Tu mudar o cara. O cartão William de visita... Potker
Ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Campeonato Paulista, ganhou todos os prêmios do Campeonato Paulista. Se tu tiver que acomodar alguém, acomoda qualquer um, mas não mexe nesse cara. E o cara vinha obediente, ele ia lá atrás, ele era quase um lateral esquerdo, ele estava auxiliando o Carlinhos. Não, isso ele aí tem no segundo tempo, ele matou 45 minutos do Inter. Não, e cansou o cara. Mas claro. Cansou o cara. Cansou porque Começou muito porque mal. ele é um jogador de dedicado. visita. E ele é pesado. O cartão Ele de fez visita o que o treinador do Guto pediu. O cartão de visita do Ele Guto não é Ferreira velocidade, ele é arranque. Isso. O cartão de visita do Guto Ferreira foi péssimo, né? A chegada do Guto ali foi, Não, mas foi depois- péssima. Mas vem cá, vamos tentar. Ele tentou uma novidade, tá? Ok. Mas depois vamos da entrevista Mas essa ele não disse. dá, Depois da entrevista ele disse assim: nós temos que agradecer porque o jogo terminou no resultado. Ah, eu fui pior, é que é verdade. Não dá. O treinador do Inter não pode dizer isso. Tem que duas concordar coisas com o aí. Aí o Danilo fala uma coisa é que tem, e ele diz mas é que tem uma coisa. O tempo, até quando eu falei isso lá na rádio, muitos, às vezes tem que desenhar. Como a gente não tem o tempo inteiro uma cartolina e um pincel atômico, não dá para desenhar sempre. Eu não estou reclamando que o Guto tenha que dar um padrão de jogo. Não, isso realmente não deu tempo. Mas, senhores, ele não pode pegar um cara que é zagueiro e transformar ele em centroavante. Isso ele não pode fazer. Isso é anti-inteligência. Tá. É essa que é a minha questão. Mas vem cá. O Potker ele não podia mexer. Todos nós concordamos com isso, tá? E ele disse que queria trazer uma novidade. Mas Joga de azul. não só colocando o Potker no lado esquerdo, mas o que ele pensou taticamente, aí é que eu quero chegar. Ele pensou em liberar o Edenilson por um corredor? O que ele pensou? Ele pensou, ele tinha o Júnior. Ele pensou que o Juventude ia projetar, marcar o Potker de um lado e poderia ser surpreendido marcando o Potker de outro. É muito pouco. É muito pouco. Mas Bagé, olha, sinceramente, eu não posso. Mas essa é a minha decepção com ele. Acreditar só nisso. Tá bom. Eu tenho que imaginar que ele tenha, nessa colocação do Potker pela esquerda, ele tenha imaginado um movimento. Sabe por que ele não falou com o pela treinador? direita? Mas- Ele respondeu o que eu te disse. Mas não Isso tem aí ele como. guardou pra ele, então. Mas não tem como, porque se parar pra pensar, o William Potker jogou a carreira toda dele, da direita pro centro, Existe. batendo de perna esquerda, que é a perna boa. começou Aí inverteu pra fazer cruzamento pro centroavante que não existia. Não, isso é uma outra coisa que... Deixando o que Potker, é a coisa deixando o Nico Lopes naquela Exato. A função. coisa mais paradoxal do Inter é ter um centroavante que é baixo, para padrões de centroavante, que é o Nico Sim, o Lopes, Nico Lopes. e cruzar 40 bolas na área em média por O jogo. primeiro tempo foi incrível. Não, Não, e o Mas não é Potker, novidade. Quando isso o vem Potker, acontecendo. quando o Potker foi para a direita no segundo tempo, a primeira bola que o Potker pegou, ele foi dentro da área. E o que ele fez? Ele cruzou rasante. O Inter está procurando um 9. O Nico não é 9. Tá. O Nico paga Eu sei que o pelo Brenner erro. não é o novo Ronaldo Fenômeno, mas o Inter precisa Pelo jogar menos com é 9, porque o time está jogando para ter um 9. Olha lá, o E ele disse na Internacional- coletiva que quer um cara para fazer pivô. O Internacional está tão errado. Quase saiu o gol do Bruno Tão Colasso. errado que quase saiu um gol de falta pela barreira virar na hora da cobrança. Isso não existe. Não existe o jogador que está na barreira, pula, mas fica de frente, não vira de perfil que a bola passa no vão. Melhor Pelo jogador em amor de campo, Deus. Danilo Fernandes, de novo, né? De novo. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, senhor. e eu vou dizer um negócio agora. Eu estou firmando convicção de que, enquanto... Olha aí. Depois vai confirmar. O Matheus Cavicchioli, que acabou de chegar no Juventude, ele vai acertar com o Grêmio no final do ano. Estou falando isso com Eu concordo. 6 provavelmente. meses antes. Não, estou dando uma notícia. Sabe que eu cravo e eu acerto. É um Ele vai jogar no jogador que o Grêmio Se o precisa. Marcelo Groi vai sair, aí é outro papo. Eu até achei Ele que... tem uma reposição de bola espetacular, joga O Matheus com o pé, joga muito, é um bom joga goleiro. com o pé, ele Não, ainda fez o lançamento pro gol do Juventude, né? mas foi um pro gol do lançamento Juventude, mesmo. A reposição é muito boa. O goleiro também tá ali pra isso, né? Pra E é colocar uma a bola das em falhas jogo. do Marcelo Groi não saber jogar com Agora, o Nico Lopes, coitado, ele paga a pena, né, no time do Internacional. Porque uma hora ele joga aberto, outra hora ele joga centralizado, outra hora ele joga atrás, outra hora ele joga do lado. Aí ele se perde. É uma crise existencial que ele tem no ataque. Coitado. Ontem, no E esse sábado, gol aí, ó, é que não é um 9. Carlos perdeu. Esse é gol para 9. Ali tu chega e dá uma chapa. O Inter tá sempre procurando 9. Até o Brenner faria isso aí. Mas o Brenner é 9. É 9. Que não tem aquela qualidade toda que o Bagé tá Mas destacando. a gente, olha aí, ó, agora isso aí não pode. O Léo Ortiz pulou 2 horas antes. Não pode. E do Tá, que mas- que- Mas olha a facilidade do É o lançamento. que eu ia dizer, Não, mas aí é. Tá, Rogério, para um pouquinho. eu sou crítico do Léo Ortiz, tá? Mas deixa eu só dizer uma coisa. Não, é Aí que se o time tirar tava ele, eu acho que fora- ele vai sair. Só que se tirar ele e o cara continuar cruzando Isso, lá na área, isso que eu queria dizer. Só que tem o seguinte Desculpa, detalhe. Vocês vão me desculpar. Ok, se o cruzamento vem mais da linha de fundo... Não, e se o estava mal cruzamento posicionado, vem- estava mal Mas vem cá, o cruzamento foi Tá, mas da não pode cruzar. intermediária. O Não cruzamento pode foi da cruzar. intermediária. E um cruzamento lento. Dava tempo de recompor a posição. Quase virou. Ele Essa não bola conseguiu. aí... Mas essa bola é mais difícil. Aí se ele chuta, ele fazia o gol. Ali.
Não, não sei. Essa é Estava muito adiantado, Danilo. Estava muito adiantado. O Gilmar Dalpozo, ele fez um estilo de futebol. Por isso que o Gilmar Dalpozo é um cara a ser observado. Eu também ele acho. é bom treinador. Ele posicionou o Juventude no campo defensivo e ficou esperando o Inter. Aí ele ia lá, explorava uma bola. Estava muito claro que o Juventude não queria o jogo, porque o empate era negócio para o Juventude. Teve um cruzamento de escanteio que estava o Bruno Colasso, que bate com a esquerda. Quando o juiz virou as costas, ele saiu e foi outro jogador cobrar que bate com a direita, para ganhar tempo. Aí o que ele fez? No segundo tempo, ele tira o Fael, que é um bom volante, mas que é um volante de marcação. Põe o menino lá, Diego alguma coisa, que é um cara que sai mais pro jogo. Diego Gonçalves, acho. E aí ganhou campo o Juventude. Quando ele empatou, o que ele fez? Ele sacou o lateral direito, que não tinha utilidade nenhuma, e colocou o Mikael com zagueiro de 3 metros. Ele mostrou, Guto, olha, eu quis empatar contigo e agora eu não quero mais jogo. Mas quando ele fez essa outra mudança, o Wendel já não estava, porque o Wendel ficou no intervalo. Que foi a mudança correta que, no meu entendimento, o Guto Ferreira fez. Ele corrigiu o que ele tinha errado. E vou dizer mais, o Internacional, enquanto tiver o D'Alessandro, o Internacional não pode jogar só com 2 atacantes e 3 volantes. Concordo. O D'Alessandro não é um jogador... Não, ele vai tirar o terceiro volante. O D'Alessandro não é um jogador que entre na área, nunca foi a grande característica, e aquele lance, por exemplo, contra o Palmeiras, é uma exceção, no D'Alessandro. O D'Alessandro tem que funcionar naquela ligação entre as duas linhas. Exatamente. Então, o Internacional, o que o Guto Ferreira fez no segundo tempo, independente de nomes, Carlos ou Brenner, quem entrasse, é assim que o Internacional vai ter que jogar. Mas ele treinou assim. Porque ele vai inverter o 4-3-2-1 para 4-2-3-1. Ele vai jogar de novo com a linha de 2. Mas vai ter que ser isso. Ele vai ter que ter alguém mais na frente, e acho que o Internacional não tem. Esse alguém mais na frente vai botar hoje ele treinou com o Pote, que era aberto na direita. O D'Alessandro entrando um pouco centralizado, o Carlos na esquerda e o Nico lá na frente como se fosse... Agora um elogio aqui, a gente vai continuar falando de Inter, eu só não queria perder o elogio para o Juventude, jogou um bom futebol, o centroavante do Juventude, não sei se estava de aniversário, não, ele é artilheiro, mas é um jogador interessante, o Juventude não é a primeira vez que revela jogadores. Sim, eu sei, mas eu digo, coloca no time e ele... Ainda nesse plano tático que a gente estava falando, que o Bagé estava falando, o que o Edenilson e o Wendel conseguiram jogar? Praticamente nada. Nenhum dos dois. Porque o técnico do Novo Hamburgo, o Gilmar, fez isso. Ele deixou para quem sair. Deixa para o Dourado sair. O Bagé foi muito feliz no que ele disse. Que sai jogo. Quem disse como o jogo seria... Não, eu sou muito bom, né, cara? Muito bom. Faço toda uma análise tática, me chama de feliz. Olha aqui, ó. E quem disse como o jogo seria... Quem disse como o jogo seria foi o Gilmar. O jogo vai ser assim, como eu quero. E foi como ele quis. Depois, quando mudou, ele... Não, vai ser assim como eu quero de novo. E foi. Agora eu acho Gilmar que ele não contava como nossas esposas em casa. Vai ser assim. Eu ouço e obedeço. Lembra daquela? Ele não contava com o Potker na esquerda. Acho que o Gilmar não contava com o Potker na esquerda. Mas acho que ele agradeceu. Mas eu contava com isso. Mas ninguém contava. Porque o Potker na esquerda, ele não tem cacuete de marcação, né? Então ele voltou para ajudar. E ele não é velocidade. E o Caprini foi para dentro do Carlinhos, né? Nesse negócio de amarrar os 2 volantes, vamos botar que o Wendel seja volante também, né? De sair, que ele amarrou o Internacional. Tá? O que o Bagé mais falava no primeiro tempo na rádio? O Internacional está botando bola para dentro da área e não tem ninguém dentro da área. Sim. Então é justamente em cima disso que reforça aquilo que eu falei. Obrigado pela audiência. Sempre. Eu tô até secando a lágrima aqui. Não, e é uma audiência qualificada para ti, eu sei disso. Então, acho que eu fui mal, Bagé. Me dediquei pouco, eu deveria ter dedicado mais se eu soubesse. Agora, o Guto Ferreira tem um pepino, né? No jogo... Viagem, jogo 4, mas ele já meteu vacina. Ele já meteu vacina, que ele não vai ter tempo para treinar. Não, Guto, os outros também não. Vamos time cansado, o Internacional tem uma folha de quase 9 milhões. O Inter tem uma das folhas mais caras do futebol da América do Sul. Não é da Série B, é da América do Sul. Aí você pega lá, a rotina que o Internacional tem, suporte. Não. Hotel 5 estrelas. Esse tipo de coisa não dá mais. Não vai ser nesse próximo jogo
que o Guto Ferreira vai colocar um time com a metodologia de trabalho dele. Isso, claro, leva um certo tempo. Mas ele é obrigado. O Danilo matou a charada. O Danilo... Eu até tenho uma tese. Embora eu acho que foi meio arrogante a frase dele. Mas os amigos assessores de imprensa não vão gostar do que eu vou dizer. Mas o Danilo, ele não tem assessor de imprensa. Eu estou curioso, quando ele tivesse, ele vai mudar. Porque ele dá as melhores entrevistas. Ele disse aqui, ó, independentemente de qualquer coisa, dentro de casa não dá para empatar com o Juventude. Ele está certo. Claro. O Inter tem 2 jogos dentro de casa contra a ABC e Juventude, o Inter fez 2 pontos. O Inter não fez 2 pontos, ele perdeu 4. Isso tu não recupera mais. Vamos combinar contra a Juventude e contra a ABC também. Isso que eu estou dizendo, são 2 jogos, não tem 8. E é irrecuperável porque jogar contra o ABC lá é muito difícil. Claro, e a sequência é pior. O Juventude vai ser também. A sequência do Inter é a seguinte. Depois do Figueirense é o Náutico em casa. Que está no desespero. Depois do Náutico, o Inter vai pegar o América. Fora. E depois outro jogo. Aí pega o Santa Cruz fora. E aí vem jogar em casa com o Paraná. Por falar fora, o William já está fora? Está fora. Tá. O William já está fora. Então o Internacional é um acerto dele. Boa lembrança tua. Aí eu considero um acerto do Guto Ferreira. Tem que parar com esse lenga-lenga. Sim. Não vai, então eu vou treinar um outro lateral. Tchau, seguinte, tudo de bom. Dá tempo para o Júnior. Tá? Só que o Internacional não tem muito tempo também, nós temos que lembrar disso. Se o Júnior acertar na lateral direita, e aí nós temos que falar o quê? Mais 2, 3 jogos. Tá, mas tem um alemão também. Bagé, sabe que Danilo Silva, alemão, isso não vão dar resposta ali. Então, não vão dar resposta. O Internacional vai ter que contratar. É a mesma coisa de zagueiro. Apesar do Roberto Melo achar que é só uma questão de posicionamento da zaga, enfim, Internacional eu continuo insistindo. Não, mas não é só. Tem que contratar um zagueiro estilo Kahneman. Porque ele já tem um técnico. Isso. O Grêmio tem o Jeromel, que é técnico, e tem um cão de guarda, que é o Kahneman. A situação do menino do Léo Ortiz, tem até que tirar ele, até para preservar. Porque ele não é mau zagueiro. Só que nesse momento, vai virar o Bressan do Inter. Ele está arrebentando, tem que tirar ele. Vai virar o Bressan do Inter. Ele tem que ser o reserva do Vitor Cuesta. Infelizmente, mas ele é direito. Depois daquele gol contra o Palmeiras, ele desapora. Mas já vinha mal antes, viu? O cara, para ser quarto zagueiro, não precisa ser canhoto. Eu, por exemplo, o Mauro Galvão era destro. Eu gosto de jogar pelo lado esquerdo. Mas o Mauro Galvão Tá bom, o exemplo não foi bom. O Adilson era destro. Mas é da outra turma também. Vamos falar dos mortais. Mas esse menino pode ser mortal. Não, mas eu só quero dizer o seguinte, é que esse menino, o Léo Ortiz, ele jogou a vida inteira como zagueiro pelo lado direito e até como volante pela direita e até como lateral. Ele não conhece aquele outro lado. Mas aqui, quer um exemplo negativo? Só um exemplo negativo. Eu fiz Inter e Atlético Mineiro da Sub-20, Inter 2, Atlético Mineiro 4. Eduardo jogando pelo lado direito da zaga, Léo Ortiz jogando pelo lado esquerdo. Sim. É pior. Não, tudo bem, mas o que eu digo é o seguinte, reserva ele para jogar pelo lado direito da zaga, tá? Só que ele vai precisar, é o caso do Grêmio. Tem um técnico pelo lado direito, que é o Jeromel, e tem um cão de guarda pela esquerda, que é o Kahneman. Então precisa ter um cão de guarda a composição defensiva. Não, e aí tu vê principalmente quem tem imposição perante o adversário. Eu tenho batido nessa tecla aqui da falta de imposição dos zagueiros do Inter. Nenhum deles, quando o jogo está ruim, tecnicamente, consegue compensar com o vigor, com a vontade. Não tem. E outra coisa, eles jogam aquilo. Vamos combinar se aquilo der, tá bom. Se não der, não deu. Não, e vamos combinar o seguinte, é aquela velha história do tenista, né, no jogo de tênis. Se errou o ponto, não volta de cabeça baixa para receber o saque. Né? Tem que pensar no adversário. O que acontece? O trio defensivo do Internacional, tira o goleiro, claro, trio defensivo, os 2 zagueiros e o primeiro volante, não assustam ninguém, né? Eles são guri de apartamento, eles não assustam ninguém. Ontem então, eu percebi uma comparação que eu fiz assistindo o jogo com o meu compadre, padrinho da minha filha, o Ralf. Cunhado, compadre. Lá na arena. Sim, eu sou casado, vou levar a mulher. O cunhado ele foi no cinema. Tá fazendo a média com a família, o Barbarense. Aí eu assistindo o jogo com o meu compadre Ralf lá na arena. E eu comentei com ele assim, os jogadores do Vasco faziam uma falta nos jogadores do Grêmio, no Jeromel, e eles iam lá pedindo desculpa e levantavam o cara. Isso é respeito pelo adversário, mas não é respeito só de ter medo, é respeito porque sabe que o cara joga bola. E isso aí tu não vê às vezes, quando o jogador ele não se impõe, o cara faz a falta, vira as costas e vai embora. Não tá nem ainda xinga. E aí tem outro ponto de qualquer adversário que joga com o Inter. Aí eu respeito de maneira geral, não estou falando de clube, estou falando de time. Tô falando do time também. O Internacional não é respeitado pelo adversário. O Juventude chega dentro do Beira-Rio e faz isso que eu estava dizendo agora. Mas o ABC foi pior. Eu vou decidir. Mas o ABC a gente esperava, né?
Por quê? Porque tinha um outro com o macaco velho que é o Geninho. Mas o ABC, que é extremamente inferior ao Juventude, É verdade. fez pior. Então, a gente A não Juventude jogou pode melhor se que o ABC. iludir. Claro, A gente não claro. pode se iludir por momentos de exceção do Internacional. O Internacional já há muito tempo que está nessa situação. Não tem padrão. Não pode se iludir. Internacional é um time porque doente. jogou 15 minutos, jogou lá, equilibrando com o O que Palmeiras. vocês e fariam tal. para mudar o Inter? Rapidinho assim. A primeira coisa é essa aí. Não, uma coisa só. Tá, Só tem essa- direito a uma coisa. Uma coisa é essa contratação. que foi feita no segundo tempo. Tá, o quê? Enquanto o D'Alessandro jogar no Internacional, você tem que ter 2 volantes, tem que ter 3 atacantes. Mas isso ele vai fazer agora. Já treinou hoje assim. Tá certo. Faria o quê, Bavaria? Eu trocaria um zagueiro. Eu pegaria assim, tu vai me dizer assim, mas não tem. Bom, se não tem por enquanto, pega um outro. Não, compra, Tu, Diogo? vende o Dourado agora Tchau, na janela. o Rogério Vende já o falou. Dourado na Tu, Diogo? janela e... É uma enquete rápida. Não, é só Jogo. para o Bavaresco, sustentar o Bavaresco, para comprar um zagueiro, vende o Dourado na janela e compra o zagueiro. Eu centralizaria o William Potker. E tu? Jogaria com 3 zagueiros. Tá, e eu chamaria um técnico especializado em telecomunicações, o mais top do mundo. E eu ia dizer assim, ó, esses aqui são todos os telefones do Fernando Carvalho. Toda vez que algum desse telefone tocar na mão de algum diretor do Internacional, a ligação vai cair. Tá resolvido os problemas do Internacional. Concordo. Isso aí foi falado. Mas isso é uma dura realidade. Porque Mas se é chegou o isso que eu tô momento. Mas vem cá, Tem se que chegou a se o ponto. Vitório que estava afastado do Fernando, ou tinha afastado do Fernando, seja lá como for, né, do Internacional, tá? Na hora do pega para capar, foi lá e resgatou o Fernando Carvalho, chamou o Fernando Carvalho. Mas detalhe, agora, e deu errado. Tu quer que o Marcelo Medeiros, que é do mesmo grupo, que é da mesma turma do Fernando Carvalho, quase cria do Fernando Carvalho, não vai chamar o Fernando Mas Carvalho? hoje, que é um exemplo prático e que não precisa ir muito longe, o presidente Romildo é da turma do presidente Fábio Koff e hoje o presidente Fábio Koff quase não apita em nada. Mas o Cortou. presidente Romildo botou na cabeça dele que ele ia fazer carreira solo. E fez. Ou tá fazendo, pelo menos. E aí o Grêmio deslanchou. Estão abertas as inscrições para o circuito Sesc de Câmbio 2017. Ao todo, 15 municípios gaúchos receberão as fases locais. O Câmbio é um jogo de vôlei adaptado onde participam atletas com mais de 50 anos. As inscrições são diretamente na unidade do Sesc de cada cidade. A final estadual vai ocorrer em Santa Cruz do Sul nos dias 8 e 9 de julho. Mais informações em sesc-rs.com.br/câmbio. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Ô Diogo, eu não sei como é que nós estamos no WhatsApp aqui. Muitos recados. No Pois WhatsApp, é, eu muitos vou recados. passar rapidinho aqui os do Facebook, então, Claro. tá? O Diego Mendes, os problemas do Inter nunca foram técnicos e jogadores, e sim direção vestiário. Fernandão já tinha falado isso quando foi demitido. Eu vou sair, vou entrar outro e as coisas vão continuar da mesma maneira. A direção do Inter não aceita receber críticas, as verdades. O Cristiano Silva, que não é o nosso colega da Rádio Guaíba, né? É outro Cristiano Silva. Tá? Tenho pena do Potker. Vai morrer de fome nesse time, falta criação nesse meio. Podem botar o Cristiano Ronaldo que não vai render. A Rosália Silva de Moraes. Falta para... Hã? Vai render sim. Falta para o Inter uma defesa com sangue nos olhos, que impõe a respeito. É o que a gente estava falando aqui, Bavaresco. Exatamente. O Francisco coisa Juba visível. mandou assim, ó, o que falar do Inter, time que não joga, que não ganha jogos em casa. Se o Guto Ferreira não tiver resultados, já não dura mais 4 rodadas e o Grêmio está voando. O Renato terá dificuldades para mexer na equipe, manda o Francisco Juba. Boa tarde. O Inter está muito mal fisicamente e semana passada o Bagé, né, estava conversando com o Paulo Paixão, ouvi e estava oferecendo os seus trabalhos. É um baita cara. Um abraço, Chiquinho de Gravataí, mandando recado. Esse é um negócio interessante. O Paulo Paixão ainda poderia... O professor Paulo Paixão disse que se deu um tempo desse primeiro semestre, quer voltar a trabalhar e mais. Aí eu fui perguntando para ele, deixando ele mais à vontade, ele disse o seguinte, outra coisa, tem gente que de repente não me liga, pensando que em função do meu histórico, olha, não é muito difícil não me contratar. E aí começou a rir, sabe quanto é dinheiro? É isso aí, eu não sou tão caro quanto as pessoas pensam. Eu quero trabalhar, eu preciso sentir prazer em trabalhar. Então ele deixou tudo claro, se eu não sou caro, eu acerto, eu quero trabalhar. Ele se ofereceu praticamente para a dupla. É um cara de vestiário, né? É um cara de vestiário. Aliás, isso é uma outra questão que tem que ser vista no Internacional. O professor Hélio Carraveta é um cara altamente competente, ele é mestre, ele é doutor em preparação física, formado fora do Brasil, nas melhores faculdades da Europa. Só que o Inter vem se arrastando há muito tempo. Então, ou o professor Hélio Carraveta não está sendo ouvido,
Ou talvez a metodologia de trabalho do presidente cansou, né? do professor cansou. Porque é surreal. Quando saiu o Diego Aguirre, eu entrevistei ele e perguntei, mas vem cá, se o senhor detectou que tinha problema, por que o senhor não falava? Não, Bagé, eu falei e não me ouviram. Bom, então está na hora de atualizar de novo, de lá para cá, do Aguirre para cá, o que mudou? Porque o Inter, no segundo tempo, nitidamente, ele cai de produção. Mas o Inter correu ano passado e o preparador físico era o João Goulart. Aí, nesse início de ano, o que o Inter fez? Demitiu o João Goulart. Mas só um pouquinho, corria? Corria. Tinha físico. Corria. O Inter do Corria ano passado errado, mas corria. O Inter da segunda divisão... Corria errado, mas corria. O Inter do ano passado... Sim, o que caiu. Mas tinha físico, né? Não jogava bem. Corria errado, mas corria. O Internacional corria muito mais do que o Mas tinha físico. Corria muito mais. Muito mais. Não tem nem comparação. O Inter desse ano, com 20 minutos do primeiro tempo, já tá... Isso aí é visível, esse diagnóstico. Inclusive, no Grenal foi falado, porque o Internacional, depois que fez a virada, e fez em 15 minutos, virou o jogo para cima do Grêmio, na Arena. E aí, depois, tomou um calor do Grêmio, o Grêmio empatou o jogo, e se tem um pouco mais de tempo, talvez ganharia o jogo. E aí se disse, porque o Carlinhos está machucado. Na verdade, aquilo já era uma coisa que vinha acontecendo de antes. Sim. E continuou acontecendo depois. Mesmo quando o Carlinhos não estava e o Inter com 11, continuava tomando pressão dos adversários quando iam para cima. Sabe qual é o perigo agora? Para recondicionar esse time no meio de uma competição, não tem como. Tu vai colocar carga em cima do jogador, tu vai não vai ter jogador. nenhuma parada em nenhum momento. O Inter tem uma semana de descanso que é no fim desse mês. O Inter está contratando o Regis do Bahia, né? Por indicação do Guto Ferreira, ele é bom jogador. Agora ele jogador de movimentação. Né? Mas está contratando mesmo? Está contratando. Agora me diz onde é que ele vai jogar. É isso que eu ia perguntar. Junto com o D'Alessandro. Não, junto não vai jogar. Ele tira. Ele pode, é isso que o Rogério falou. Ele pode colocar esse menino como se fosse, digamos, um terceiro atacante. Nesse novo sistema dele. Ele vai deixar como 2 volantes e põe ele pra frente. Ele tem que estabelecer uma nova mecânica de jogo internacional. O Brenner ou o Nico Lopes, aí escolhe um ali. E o Regis. Dali Regis na frente dos volantes? O Regis como um terceiro que acompanha o lateral. Se o Brenner não for vendido, coloque extrema. Ele vai começar a dar certo, depois eu vou me gabar aqui de vocês. Põe o Brenner para jogar. O Nico Lopes está torto. Ou põe o Potker como referência e o Nico na direita. Estão inventando. O Nico só joga da direita caindo pro meio. Eu gosto dessa ideia. Quais foram os 3 que ele botou? Foi o Nico, o Potker e... No treino de hoje? E o Carlos. O Nico referência, né? Mas o Carlos também, o Carlos é o Pedro Rocha do Inter, né? Com as desvantagens, que ele não faz gol, não marca nem os gols difíceis. Tá ofendendo ele ou tu tá elogiando ele? Eu tô criticando, porque o Pedro Rocha... Mas vem cá, mas nós temos Pedro Rocha perde gol, mas ele faz gols importantíssimos. Mas o Pedro Rocha, ele pode dar essa assistência e tal, mas ele é um jogador que está na frente. E está sempre lá. Está perdendo gol. Tá, ok, mas ele está na frente. Agora, nós não podemos admitir que se crie uma posição de sobre-lateral. Secretário do lateral. Sobre o lateral. É o que o Sacha vem fazer. Tá, mas não é o que eu estou defendendo aqui com o Regis. O Regis é um jogador que poderia fazer o Regis Viel do Bahia, esse. Ele poderia fazer o acompanhamento, mas ele é um atacante. Pois mas é que tá no Bahia, o próprio Guto disse que o time dele jogava com 3 e o Regis vindo de trás, centralizado. Mas ele também joga assim. Mas aí, eu não vejo. Aí é naquela linha que o Rogério falou. De ter um auxiliar. Será que o Regis não vem substituir o D'Alessandro nos jogos? Isso não vem substituir o D'Alessandro. A tarefa com o D'Alessandro. Entrar na área. Nem dividir. Eu digo, é esse posicionamento. Se ele vai jogar invertendo aí, fazer 2, tá? 3, tá? 1, ou se ele vai fazer com os 3 mais enfiados, voltando, eventualmente, não saindo de trás. Não sei como é que ele vai fazer essa dinâmica de jogo. Mas o que eu digo em termos de peças, é que o D'Alessandro no time, pela característica, pela idade, por tudo mais, não pode se exigir que ele vá para o lado, vá recuar, vá marcar. Não, concordo. Mata ele e mata o time. Concordo. Tem que jogar com 3 atacantes. Se vai ser um atacante, 2 projetados abertos e um mais recuado para fazer o engante pelo meio, não sei. Ou se vai fazer o contrário. O que a gente nota no Inter, por exemplo, o Edenilson, né, que é o segundo volante, que é um jogador que tem uma chegada boa na frente e tal, mas ele não é um jogador, ele é um jogador mais forte, mais alto, mais longilíneo, ele não é um jogador de muita movimentação, ele ocupa espaço. Ele tem a faixa. Eu estou comparando, por exemplo, com o Ramiro, vamos supor. O Ramiro, que é um volante, que é um cara que tem as pernas curtas, que corre, se movimenta. Isso faz... São jogadores completamente diferentes. Isso que eu quero dizer. Então o Inter tem que compensar isso com um outro jogador, porque ele não tem o cara que faz isso como o Grêmio tem. Com certeza. Então ele precisa de 2. O D'Alessandro sozinho, estou concordando com o Rogério. O D'Alessandro sozinho não consegue fazer isso. Entendeu? Não consegue mais, já fez isso. Sim, bom, no momento não consegue.
Mas o Internacional precisa de um jogador que entre mais na área. É isso que o Bagé passou o primeiro pode tempo. Ser o Brenner, pode ser um falando. outro 9 também, né? Não adianta tu fazer, por exemplo, o Edenilson se projeta para frente. Não, eu concordo. E aí, Ele não pra tem quem que ele vai característica. fazer o passe? Se o Brenner vestia 9, não a 99 pela esquerda, mas a 9 centralizado, né? Ele poderia ser centroavante de referência dele. Tudo bem. Eu acho que agora o Guto está no caminho certo. Errou muito no primeiro tempo do jogo, acertou reposicionando a equipe, no meu entendimento, com mais de um atacante. Agora ele vai E precisar como dar estratégia, dinâmica. Rogério, tu diria que o Inter tem que jogar para esperar o Figueirense? Não, porra. Aí se eu imaginar que Grêmio Internacional tem que jogar esperando o adversário... Mas vai ser um jogo duro contra o Figueirense. Não, jogo duro estão sendo todos Todos os jogos Eu acho que internacionais vai ser mais duro do que se imagina. ó. Filipão, certa vez, disse pro Mano Menezes, durante o Grêmio jogando a segunda divisão, numa entrevista, cruzaram os dois, ele disse o seguinte: só, mano, recado, fecha a casinha. Não toma gol quando der pra sair. Vai ter que ser humildezinho. Tem a música do Latino lá, do Você Já Foi Mais Humilde. É o que o Inter vai ter que fazer. Não, por isso que eu A fiz, primeira é aquela por isso que eu bobagem. fiz a pergunta. E eu concordo com isso. É um time de Série A jogando Série B. Não. É um time de na Série Série B. Vamos parar com essa bobagem. Desce um pouquinho do salto. O Inter nunca está errado, sempre errado são os outros. Então, é time de Série B jogando Série B. Se tem mais qualidade, prova dentro de campo. Hoje o Inter é o quê? É meio de tabela da Série B. Quanto time sem qualificação está acima do Internacional? Mas eu não posso, É muito mas eu não posso entender que com esses jogadores que tem o Internacional, exceção de uma ou outra posição que a gente tem falado e que é pontual, o Internacional tenha um elenco muito pior do que os outros times Mas não que tem, estão na mas o Bagé Série B. falou. Mas não está sendo. Não, mas espera aí, vamos mudar, vamos de novo. Então o treinador tem que ajustar. Eu não falei elenco. Eu estou falando que o time do Internacional não rende enquanto time. Pois é, mas aí o problema onde é que está? Tá, mas esse elenco qualificado está no armário. Não. Na tabela tem um time que não consegue jogar. Claro, mas quem é que vai qualificar? Se o elenco é qualificado, quem é que tem que fazer isso? Não, a minha é outra. Vamos lá. Porque eu estou dizendo o seguinte: se pegar o que disse o Roberto Melo foi para a coletiva e disse o seguinte: não, por isso que eu demorei, porque nós estávamos lá cobrando, porque eu não concordo com o que está acontecendo. Aí ele pegou a lista de supermercado lá maior do que das nossas esposas lá e começou. Porque o Inter teve isso, porque. Não. Quem cobrou e achou que estava errado não vem com justificativa. Não teve cobrança coisa nenhuma no vestiário. Se demorou lá por algum motivo, que será que esses malas da imprensa vão perguntar agora? Não tem cobrança efetiva. Quem cobra no vestiário não é morde a sopra. Ou você cobra e discorda, ou você traz justificativas. Cobrar e dizer que discordou e trazer justificativa... Ok. E Roberto Melo e Guto Ferreira vão conseguir cobrar? Para esse time jogar? Mas é o que tem pra janta, né? Tem que cobrar. É o que se apresenta. Por que o Jorge Macedo não dá entrevista? Ele é diretor executivo de futebol, ele tem que falar. Porque agora também no final de semana foi só o Melo lá pra Boi de Piranha, né? Ninguém mais falou. De novo. Da direção. Mas o executivo no Internacional e no Grêmio, normalmente eles não falam, né? O André Zanota não fala. Não, o André Zanota, eu duvido um torcedor do Grêmio que conheça o diretor do Grêmio, André Zanota. Muito bem. Algo mais pra gente encerrar rapidinho, porque... Com certeza. A trilha já está no ar. O pessoal manda aqui o Mauro lá. O Bagé foi cirúrgico quando a questão do Fernando Carvalho. Lembro que até o ano passado o Mário Sérgio declarava: o Fernando Carvalho funciona como uma eminência parda no Beira-Rio, mandando um recado aqui pra gente. Mas o Grêmio terminou com isso do Fábio Koff. O presidente Fábio Koff é tão competente e vencedor quanto o presidente Carvalho. E acabou-se com isso. E não foi pela doença, E a segunda gestão dele foi muito ruim, né? Mas depende das pessoas que estão na gestão atual. Essa é a questão. Bom, pessoal, amanhã novo encontro a partir da 1h da tarde aqui pela TV Urbana, canal 55. Muito obrigado. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado.
são serviços de excelência prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br.